Há um olhar que perdura por 4.500 anos, é imóvel, é indiferente à mudança de dinastias, ao nascimento e queda de impérios, aos passos dos legionários e ao zumbido das cidades modernas. Este é o olhar da grande esfinge de Gizé, esculpida em uma única rocha na aurora da civilização humana. Ela viu o sol dourar pela primeira vez os picos das pirâmides ainda novas e reluzentes. Acompanhou os barcos funerários dos faraós em sua jornada final para o oeste, rumo ao reino dos mortos. E também acolheu os primeiros filósofos gregos, que buscavam desvendar seu silencioso mistério. Estamos em um planalto onde o próprio ar parece impregnado de eternidade. Aqui, aos pés dos colossos, o tempo flui de maneira diferente. A pirâmide de Quefren, cuja forma de calcário se acredita ter inspirado a esfinge, perfura o céu com sua geometria precisa. Próximo dali, ergue-se o túmulo de seu pai, Quéops, a única das 7 maravilhas do mundo antigo a sobreviver. Mas a esfinge é diferente. Não é um túmulo, é uma guardiã, é um mistério encarnado. Seu nascimento não é um ato de construção, mas de libertação. Imagine o penhasco de calcário deixado em uma pedreira após a remoção dos blocos gigantes para a construção das pirâmides. Os antigos pedreiros da 4ª dinastia viram essa imperfeição natural não como um obstáculo, mas como uma oportunidade. Dezenas de milhares de mãos, armadas com cinzéis de cobre primitivos e pesadas bolas de diorito, removeram o excesso de rocha camada por camada. Eles não empilharam as pedras, cortaram tudo o que não era a esfinge. Foi uma tarefa titânica, que durou anos sob o sol escaldante. Eles expuseram o corpo de um leão, símbolo do poder real, e deram à rocha as feições de seu governante, o faraó Quefren, um deus vivo na terra. Seu comprimento corporal, das patas dianteiras à cauda, é de 73 metros. Sua altura ultrapassa os 20 metros. Isso equivale à altura de um prédio de 6 andares, mas os números não conseguem transmitir a sensação que se tem ao estar ao lado dele. A sensação de estar em contato com uma obra tão grandiosa que parece desumana. Mas nem mesmo os deuses esculpidos em pedra têm poder sobre as areias do tempo. A civilização do Antigo Império, que criou essas maravilhas, desvaneceu-se. A capital foi transferida. A necrópole de Gizé foi abandonada e relegada ao esquecimento. E o deserto, eterno inimigo e vizinho da civilização egípcia, começou seu lento avanço. O vento carregava bilhões de grãos de areia que, como um rio dourado, ano após ano, século após século, engolfavam o guardião de pedra. Primeiro as patas desapareceram, depois o corpo imponente do leão. Séculos se passaram. Apenas uma cabeça gigantesca, desgastada pelo vento, permaneceu na superfície, emergindo de um mar infinito de areia. Para as novas gerações de egípcios, não era mais o rosto do faraó criador. Tornara-se um ídolo, a imagem da divindade solar Horemheb, Horus no horizonte. E aqui, neste esquecimento, nasce uma das histórias mais surpreendentes de sua longa vida. Era aproximadamente o ano de 1401 a.C. O Egito era governado pela poderosa 18ª dinastia. Um jovem príncipe chamado Tutmés, não herdeiro direto do trono, caçava no deserto. Cansado do calor do meio-dia, deitou-se para descansar à sombra de uma cabeça de pedra que se erguia solitária acima das dunas. E em um sonho, o próprio deus Horemheb lhe apareceu falando através da esfinge. Uma voz retumbante e ancestral ressoou não nos ouvidos do príncipe, mas em sua própria consciência. Olhe para mim, meu filho, Tutmés,
disse o Deus: eu sou seu pai, Horemaquet Kepriha-Atum. Concedo-lhe o reinado sobre ambas as terras, mas atenda ao meu pedido. A areia do deserto sobre a qual me encontro me atormenta. Liberte-me dela, e eu o farei faraó. Ao despertar, Tutmés interpretou o sonho como um decreto divino. Reuniu seus homens e iniciou escavações sem precedentes naquela época. Desenterraram a esfinge, revelando ao mundo toda a sua grandeza pela primeira vez em 1000 anos. Removeram a areia, reforçaram os alicerces e ergueram muros de tijolos ao redor para protegê-la do avanço do deserto. E o Deus cumpriu sua palavra. Contra todas as expectativas, o príncipe ascendeu ao trono e tornou-se o faraó Tutmés IV. Em gratidão e para confirmar seu direito divino de governar, ele ordenou que uma enorme laje de granito fosse esculpida e instalada entre as patas da esfinge. Essa laje é conhecida hoje como a Estela do Sono. Até hoje, pode-se ler nela a história de um sonho maravilhoso e a promessa que o Deus fez ao jovem príncipe. Esta foi a primeira, mais longe de ser a última, vez que o homem lutaria contra o deserto pelo direito de ver a face da esfinge. Tutmés lhe dera nova vida, trazendo-a de volta do esquecimento. Mas o deserto é paciente, seu avanço é eterno, e as areias, tendo recuado por um tempo, já se preparavam para reabsorver a guardiã de pedra, para preservar seu segredo por muitos e muitos séculos. A batalha por ela tinha acabado de começar. Para desvendar o mistério da esfinge, precisamos parar de vê-la como órfã, perdida no tempo. Este titã de pedra tem uma família. Seu nome é Quarta Dinastia. Uma era em que o Egito atingiu o auge do seu poder, quando a vontade humana, multiplicada pela fé, moveu montanhas, literalmente. Foi uma época de grandes construtores, faraós cujos nomes se tornaram sinônimos de eternidade: Quéops, Quéfren, Miquerinos. É aqui, no planalto de Gizé, entre suas pirâmides, que a guardiã silenciosa encontra seu contexto, sua história, sua assinatura. Essa assinatura não está esculpida em hieróglifos em seu peito. Ela está inscrita na própria paisagem. Imagine o Planalto não como uma coleção de maravilhas isoladas, mas como um único e grandioso complexo funerário. Uma necrópole. Uma cidade dos mortos, planejada com precisão celestial. Estradas sagradas, vielas pavimentadas por onde circulavam os cortejos fúnebres, estendiam-se do Nilo a leste até as pirâmides a oeste. E aqui está a primeira e mais convincente pista. A grande esfinge não está posicionada ao acaso. Ela se ergue, como um leão no portão, bem ao lado de uma dessas estradas. Uma estrada que leva do templo inferior, no vale, diretamente à base da segunda grande pirâmide. As pirâmides do faraó Quéfren. Isso não é coincidência. No Antigo Egito, onde cada pedra tinha um significado sagrado, tal proximidade é uma indicação direta. O monumento faz parte do conjunto arquitetônico de Quéfren. Mas a geografia é apenas o começo. Vamos nos aproximar, tocar a pedra. Bem em frente à esfinge, encontram-se as ruínas de 2 templos, o Templo da Esfinge e o chamado Templo do Vale de Quéfren. Eles foram construídos na mesma época que a estátua, e aqui a geologia fornece uma pista irrefutável. As paredes desses templos são feitas de gigantescos blocos de calcário pesando várias toneladas. De onde vieram? Não foram transportados de longe, foram talhados aqui mesmo no local. Quando os antigos pedreiros esculpiram o corpo da esfinge em uma única rocha, eles foram afundando cada vez mais, criando um fosso profundo ao redor dela.
e as enormes camadas de pedra que extraíram desse fosso não foram descartadas. Tornaram-se material de construção para as paredes do templo. O templo e a esfinge nasceram da mesma carne, da mesma pedra. São um único projeto. O criador do templo é também o criador da esfinge. Afinal, quem era o dono do templo? A resposta foi encontrada em 1860 pelo arqueólogo francês Auguste Mariette. No chão do Templo do Vale, em um poço aterrado, ele descobriu algo incrível: uma estátua, feita da mais dura e quase eterna diorita verde escura. Ela representava o faraó sentado em um trono, com um falcão, o deus Horus, patrono do poder real, abrindo as asas atrás de sua cabeça. E no pedestal, um nome estava claramente esculpido: Khafre. A mesma estátua que hoje é a joia da coroa do Museu do Cairo. O próprio faraó, encontrado em um templo construído com pedras escavadas durante a criação da esfinge. A cadeia de evidências está completa. E, finalmente, o mais óbvio e mais controverso: o rosto. Durante décadas, egiptólogos e cientistas forenses compararam as feições da esfinge com as imagens sobreviventes de Khafre, principalmente com aquela mesma estátua de diorito. Apesar da erosão e dos danos causados pelo tempo e pela ação humana, a semelhança é impressionante. Um rosto largo, quase quadrado, maçãs do rosto proeminentes, o formato característico dos lábios e do queixo, uma expressão régia e impassível. Não se trata de um retrato no sentido moderno da palavra. É uma imagem idealizada de um governante divino. Mas, nessa imagem, os especialistas veem a mesma mão, o mesmo cânone, o mesmo protótipo das esculturas indiscutíveis de Khafre. O rosto da esfinge é o rosto de um faraó da quarta dinastia. Muitos ficaram surpresos. Por que então não há uma única inscrição na própria esfinge confirmando isso? Por que nenhum texto antigo afirma diretamente: Khafre construiu a grande esfinge? A resposta reside no próprio propósito do monumento. Não era um fim em si mesmo. Era um elemento, parte de uma máquina colossal projetada para garantir a vida eterna do faraó. Sua função era óbvia para os contemporâneos, assim como a função de um portão de palácio é óbvia para nós. Por que inscrever um portão? A esfinge, com o corpo de um leão, símbolo de poder, e a cabeça de um rei, símbolo de razão e autoridade divina, era a guardiã eterna da necrópole. Ela é Horen-Akhet, Horus no horizonte, a personificação do próprio faraó como um deus vivo, saudando o sol nascente, símbolo do renascimento eterno. Ela guardava a paz de seu criador, que jazia na pirâmide atrás dela. Para as pessoas que viviam em 2015 e antes de Cristo, a resposta para a pergunta, quem é este, não foi esculpida por letras, mas por toda a paisagem circundante. Foi uma assinatura deixada não em tinta, mas por todo um horizonte, transformado para sempre pela vontade de um homem. A assinatura da quarta dinastia. Estamos acostumados a olhar para o seu rosto, para aqueles olhos cegos que, por milênios, fitaram o horizonte, para além da nossa vaidade, para além dos impérios e línguas em constante mudança. Buscamos respostas em seu enigmático meio sorriso, em seu nariz quebrado, em seu adorno real. Mas estamos cometendo um erro. Estamos olhando para o lugar errado. Para ouvir a verdadeira história da esfinge, precisamos baixar o olhar, olhar para o seu corpo. E para as paredes da trincheira de pedra de onde ela nasceu. É ali, em suas patas, nas paredes calcárias da cratera, que se desenrola um drama capaz de reescrever a história. A egiptologia oficial, baseando-se em evidências circunstanciais, data a esfinge do reinado do faraó Khafre por volta de 2100 a.C.,
4.500 anos sob o sol escaldante e os ventos do deserto. Tudo parece se encaixar. O vento e a areia são os maiores escultores de Gizé. Eles desgastam a pedra, a polindo, criando suaves depressões horizontais, como ondas em um mar congelado. É exatamente assim que os outros monumentos do Planalto, contemporâneos das pirâmides, se parecem. Mas o corpo da esfinge e as paredes de sua casa contam uma história diferente. Ela não foi escrita por linhas horizontais de vento, mas por sulcos profundos e verticais. Feche os olhos e imagine correntes de água jorrando do céu. Não uma breve chuva passageira, mas chuvas longas e implacáveis que fluem por séculos pelas encostas rochosas, esculpindo nelas cicatrizes profundas, como lágrimas no rosto de um gigante. Essa anomalia não foi notada inicialmente por um arqueólogo nem por um geólogo. Foi descoberta pelo escritor e pesquisador independente John Anthony West na década de 1980. Ele era obcecado pela ideia de que a civilização do Antigo Egito era muito mais antiga do que se acreditava. Mas lhe faltavam evidências que a comunidade científica aceitasse. West passou horas caminhando ao redor da esfinge, examinando não a habilidade dos escultores, mas a ação do tempo. E ele viu algo que outros não haviam percebido. Esses sulcos verticais não se assemelhavam à erosão eólica, de forma alguma. Mas a opinião de um escritor é apenas isso, uma opinião. Era necessário um especialista cuja autoridade fosse inquestionável. Em 1990, West convenceu o Dr. Robert Schoch, professor de geologia da Universidade de Boston, a ir ao Egito. Schoch foi com um objetivo: refutar de forma profissional e rápida mais uma teoria amadora. Ele estava confiante de que veria sinais típicos de intemperismo, característicos de um clima desértico. O que aconteceu a seguir chocou o próprio cientista. Ele se aproximou da parede da cratera e passou a mão sobre a pedra irregular. Era como um livro de geologia a céu aberto. Diante dele estavam os clássicos e inegáveis vestígios de erosão hídrica causados por sedimentos, canais profundos e arredondados que iam de cima a baixo. Tais vestígios são deixados apenas pela água, muita água, fluindo ao longo de séculos, se não milênios. Schoch estava perplexo. A geologia não mente. A pedra é a testemunha mais honesta. E essa testemunha afirmava ter sido atormentada por chuvas torrenciais. Mas aqui surgiu um problema, uma contradição insolúvel. O clima no Planalto de Gizé havia se tornado árido muito antes da época do faraó Khefren. O último período de fortes chuvas nessa região, o chamado período úmido africano, terminou vários milhares de anos antes de Cristo. Para deixar cicatrizes tão profundas no calcário, a esfinge deve ter permanecido sob essas chuvas pré-históricas enquanto ainda era uma estátua. As descobertas de Schoch, apresentadas em um congresso geológico em 1992, foram uma revelação. Se o geólogo estivesse certo, a esfinge não foi esculpida em 2500 a.C., mas pelo menos em algum momento entre o 7º e o 5º milênio antes de Cristo, e possivelmente muito antes. Isso não apenas alterou a data em alguns séculos, como também recuou a criação desse grande monumento para uma era nebulosa sobre a qual quase nada sabemos. Uma época em que, segundo historiadores, os habitantes do Vale do Nilo eram meramente caçadores e coletores primitivos, incapazes de projetos tão grandiosos. A comunidade egiptológica recebeu essa teoria com hostilidade. Foi chamada de pseudociência, ignorando a completa ausência de achados arqueológicos daquela época, nenhuma ferramenta, nenhuma cerâmica, nenhuma inscrição.
uma batalha entre duas disciplinas teve início. De um lado, os geólogos, que liam a história escrita na própria pedra. Do outro, os arqueólogos, que se baseavam em artefatos feitos pelo homem. E em meio à tempestade, lá estava ela, a grande esfinge. Seu corpo, erodido pelos vestígios de uma chuva esquecida, tornou-se um campo de batalha para o passado da humanidade. A pedra contava uma história. A história escrita pelos homens contava outra. Então, qual delas está mentindo? Ou talvez simplesmente ainda não tenhamos aprendido a ler suas histórias corretamente? Aproxime-se. Deixe para trás o ruído do mundo moderno. Deixe que o vento seco do deserto leve embora tudo o que é desnecessário. Observe seu rosto, a grande esfinge de Gizé. Você vê poder, majestade, sente os milênios refletidos no calcário desgastado. Mas agora, observe ainda mais atentamente. Deixe de lado o deslumbramento e adote um olhar frio e analítico. Algo está errado. Algo perturba a harmonia desta criatura colossal. O corpo de um leão, estendendo-se por 73 metros. Patas poderosas, um dorso esculpido em uma única rocha. Este é o corpo de um titã. Agora olhe mais para cima, para a cabeça, para o rosto que o mundo inteiro conhece. E você verá a cabeça desproporcionalmente pequena, o corpo de um gigante coroado por uma cabeça que parece quase infantil em seu tamanho. Isso não é culpa dos antigos mestres. Oh, não! Eles, os criadores das grandes pirâmides, entendiam muito de proporções. Sua precisão ainda surpreende os engenheiros. Então, qual é o problema? Essa dissonância, esse mistério visual, não é uma falha, é uma pista. A chave para uma história de poder, ambição e, talvez, o maior ato de vandalismo simbólico da história da humanidade. Durante décadas, a egiptologia tradicional associou a esfinge ao faraó Quefren, da quarta dinastia. E com razão. O monumento está alinhado com a sua pirâmide, a segunda maior de Gizé. A estrada que liga o templo mortuário de Quefren passa mesmo ao lado das patas da esfinge. A lógica é simples e irrefutável. Todo o complexo pertence a um único governante, a um único projeto. O rosto da esfinge é o rosto de Quefren, um ponto final. Mas, com o tempo, esse ponto final transformou-se numa elipse e, depois, num ponto de interrogação. E a própria rocha é a razão. Geólogos que estudavam o monumento notaram algo estranho. A cabeça e o corpo envelheceram de forma diferente. O corpo, especialmente a parte inferior, está repleto de sulcos verticais profundos, vestígios de erosão severa causada, segundo alguns, por milênios de chuva. E a cabeça está muito melhor preservada. Parece pertencer a outra época. É como se tivesse sido esculpida mais tarde, ou, ainda mais intrigante, refeita. E aqui nasce uma teoria arrepiante em sua audácia. E se a cabeça que contemplamos hoje não for a primeira cabeça da esfinge? E se for o resultado de uma enorme cirurgia plástica realizada há 4.500 anos? Imagine. Originalmente, o monumento tinha uma cabeça muito maior, proporcional ao seu corpo leonino. Mas o tempo, ou talvez a mão do homem, danificou a imagem original. E então um governante posterior, em vez de tentar restaurar a antiga, ordenou que uma nova fosse feita, para esculpir uma nova, menor, a partir dos restos da antiga e grande cabeça. A sua própria. Quem poderia ter sido o primeiro dono deste rosto? Os pesquisadores se voltam para o pai de Quefren, o grande Khufu, construtor da maior pirâmide, um titã cuja magnitude de pensamento e feitos ainda impressiona.
Talvez tenha sido ele quem ordenou a escultura de um guardião para sua necrópole, e esse guardião carregava suas feições. E então veio Quefren, o filho, vivendo à sombra de seu grande pai. Sua pirâmide é ligeiramente menor, sua glória é secundária. O que um faraó pode fazer para afirmar sua grandeza? Construir algo próprio? Sim, mas também apropriar-se de algo alheio, reescrever a história em pedra. E agora os cinzéis dos pedreiros estão cortando o rosto de Khufu, apagando suas feições, reduzindo sua cabeça para criar um novo retrato. Um retrato do faraó Quefren. Seria um ato de autoafirmação sem precedentes. Qualquer um que olhasse para a esfinge não veria mais um pai, mas um filho, o novo senhor do Planalto. Há outro candidato, Djedefre, irmão mais velho de Quefren, que reinou entre ele e Quéops. Seu reinado foi curto e envolto em mistério. Alguns egiptólogos, apontando para as características estilísticas do véu real, Nemes, na cabeça da esfinge, argumentam que elas são mais típicas da era de Djedefre. Se for esse o caso, a história se torna ainda mais obscura. Quefren não se limitou a remodelar o rosto de seu pai. Ele apagou a imagem de seu irmão rival da eternidade. Isso não é mais mera ambição. É uma luta dinástica congelada em pedra. Uma luta pela herança, onde o perdedor fica sem sequer um reflexo em pedra. Não sabemos ao certo. A pedra é silenciosa. Ela carrega apenas as cicatrizes dos cinzéis e as marcas de milênios. Mas essa desproporção, essa diferença na preservação, essas disputas estilísticas, tudo isso transforma a esfinge de um simples monumento em uma testemunha silenciosa. Uma testemunha de um drama familiar que se desenrolou sob o sol escaldante do Egito. Um drama sobre como um faraó pode ter apagado o rosto de outro para inscrever para sempre o seu próprio na história. Contemplamos o rosto de Quefren. Mas de quem eram os olhos que o contemplaram deste ponto? De quem era o olhar silencioso que encontrou o nascer do sol sobre o Nilo décadas antes de ser para sempre ocultado por uma nova máscara de pedra? O mistério de um rosto esculpido 2 vezes é mais do que um enigma para os arqueólogos. É uma questão eterna sobre memória e esquecimento, e sobre até onde o poder está disposto a ir para garantir que jamais seja esquecido. Imagine o Egito no século XIV a.C. Mais precisamente por volta de 1401 a.C., no auge da glória da 18ª dinastia. O ar vibra com o calor, o sol escaldante paira sobre o deserto, transformando a areia em um pó dourado ofuscante. Nessa névoa, acompanhado por cães e servos leais, um jovem príncipe corre em sua carruagem. Seu nome é Tutimés. Ele não é o herdeiro do trono. É um dos filhos mais novos do grande Amenófis II, um faraó atlético, o terror dos inimigos do Egito. O caminho para o trono duplo está bloqueado para ele por seu irmão mais velho. Mas o sangue em suas veias é quente e sua ambição é tão afiada quanto a ponta de seu dardo de caça. A caçada o leva ao planalto de Gizé. Mesmo naquela época, o lugar era antigo, impregnado pelo sopro do tempo. As grandiosas pirâmides de seus ancestrais, Quéops, Quefren e Miquerinos, perfuravam o céu, servindo como uma silenciosa repreensão ao presente agitado. Mas a atenção do príncipe é atraída por algo mais. Algo que parece fazer parte do próprio deserto. Uma única cabeça gigantesca e desgastada emergia do oceano infinito de areia, como um titã se afogando. Um rosto familiar a todos os egípcios, mas quase irreconhecível sob séculos de poeira e destruição. O corpo do colosso jazia sepultado sob dunas de areia trazidas pelos ventos de centenas de anos. A grande esfinge,
guardiã da necrópole, permanecia em silêncio, cativada pelo deserto outrora usado para sua construção. Para o jovem Tutmés, era mais uma estranha formação, parte da paisagem, do que uma divindade. O meio-dia atingiu seu ápice frenético. O calor tornou-se insuportável. O príncipe, exausto pela perseguição, buscou sombra, e a única sombra que o protegia naquele mundo escaldante era a da cabeça de pedra da esfinge. Ele se acomodou aos seus pés, na fresca pedra calcária, e um sono profundo e doce o envolveu. Sua respiração se acalmou. O mundo de som se dissipou. E então, na fronteira entre a realidade e o sono, o impossível aconteceu. Tutmés vê os lábios de pedra da antiga estátua se moverem. Ele ouve uma voz, mas não é humana. É como o estrondo da terra, o rugido de uma tempestade distante, o farfalhar de milhões de grãos de areia. A voz emana da própria esfinge, que lhe aparece em todo o seu esplendor divino, como Horemachet Khepri Ha-Atum, a personificação viva do sol em todas as suas manifestações, do amanhecer ao anoitecer. E a divindade fala com o príncipe, não o ameaça, ela se queixa, fala da areia que o sufoca, acorrentando seu corpo poderoso, causando-lhe dor. Olhe para mim, meu filho, Tutmés, troveja uma voz em sua mente. Eu sou seu pai, Horemachet, a areia do deserto sobre a qual jaz veio até mim. Livre-me do meu sofrimento, realize meu desejo, e eu lhe retribuirei. A promessa feita no sonho era inédita. Era mais tentadora do que todos os tesouros e todas as vitórias. O deus Esfinge não prometeu a Tutmés riqueza nem longa vida. Prometeu-lhe algo que o príncipe jamais ousara esperar: poder. Receberás uma coroa branca e uma coroa vermelha, ecoava em sua mente. Governarás estas terras em toda a sua extensão. Tudo de melhor de ambas as terras será teu. A dupla coroa do Alto e do Baixo Egito. O trono dos faraós. Tutmés desperta. O sol já se põe no oeste, pintando as areias de carmesim e violeta. Silêncio. Apenas o vento agita a areia aos pés da cabeça de pedra. O sonho fora tão vívido, tão real. As palavras do Deus ainda ecoavam em seus ouvidos. Seria uma revelação divina? Ou uma obra de sua mente cansada, dando origem a uma visão na qual suas ambições mais profundas encontraram voz? Não sabemos o que ele estava pensando naquele momento, mas sabemos o que ele fez em seguida. Ele acreditou, ou talvez tenha visto naquele sonho uma oportunidade única, uma oportunidade que não podia ser perdida. Ao retornar a Mênfis, ele não se esqueceu de sua promessa. Tendo se tornado faraó, contrariando a ordem de sucessão estabelecida, Tutmés IV iniciou obras colossais aos pés da esfinge. Dezenas, se não centenas, de trabalhadores removeram a areia que ali se acumulara por mais de 1000 anos. Libertaram as imponentes patas, o peito e os flancos da besta de pedra. Muros de adobe foram erguidos ao redor dela para conter o avanço do deserto. Entre as patas dianteiras gigantes do Deus libertado, Tutmés ordenou a construção de uma enorme estela de granito. Nela, ordenou que fosse esculpida a história de seu sonho maravilhoso, para que fosse contada a todas as gerações futuras como o Deus o havia escolhido, seu filho mais novo, e lhe concedido o trono em troca de um ato piedoso. Esta estela, hoje conhecida como a Estela do Sono, permanece ali até hoje. É um testemunho em pedra. Mas de que, exatamente? De uma intervenção divina que mudou o curso da história egípcia? Ou de uma brilhante manobra política, um ato de propaganda que permitiu a um príncipe ambicioso legitimar seu poder aos olhos do povo e do sacerdócio,
apresentando sua ascensão ao trono como o cumprimento de uma vontade sagrada? O drama reside justamente nesse fato, em uma pergunta que as areias de Gizé jamais responderam. O tempo é ao mesmo tempo o maior escultor e o maior destruidor. Após a queda do antigo império, após a era dos construtores de pirâmides, o Egito mergulhou no caos. Dinastias se sucederam. As capitais migraram para o sul, para Tebas. A necrópole de Gizé, outrora o centro do universo, tornou-se um cemitério esquecido de deuses e reis. E a guardiã desse cemitério, a grande esfinge, começou seu lento sepultamento. Não foi uma catástrofe, não houve terremoto nem inundação. Foi o trabalho silencioso e inexorável do deserto. O vento, eterno companheiro destas terras, carregou bilhões de grãos de areia do oeste. Depositaram-se ao pé do colosso, acumularam-se em suas patas e subiram ao longo de seu corpo gigantesco. Ano após ano, década após década, século após século. O monumento que testemunhara o nascimento de dinastias agora mergulhava em um sono letárgico, coberto por um manto tecido pelo vento e pelo tempo. No início do novo império, por volta de 1500 a.C., tudo o que restava da grande esfinge era uma cabeça emergindo da areia. Imagine a cena: um mar infinito de dunas e, em meio a ele, um rosto de pedra solitário com o nariz quebrado, olhando para o leste com uma calma imperturbável. Para os nômades e os raros viajantes, provavelmente era um estranho milagre da natureza. Os habitantes locais a chamavam de Abu al-Hol, pai do terror. Já não se lembravam de quem a construíra ou por quê. Viam apenas a cabeça de um deus, enterrada até os ombros nas areias da eternidade. Seu corpo, seu poder, sua verdadeira dimensão, tudo se tornou lenda, oculto sob o deserto. E assim prosseguiu por séculos. Os faraós da 18ª dinastia construíram seus templos em Karnak e Luxor, seus túmulos no Vale dos Reis. Gizé era sagrada para eles, mas um passado distante. Um fantasma de uma glória passada. A esfinge esperava por sua hora, por seu Salvador, e o Salvador apareceu. Imagine uma tarde abafada por volta de 1401 a.C., um jovem príncipe, ainda não faraó, Tutmés IV, se separou de sua comitiva enquanto caçava leões e gazelas. O sol brilhava impiedosamente. Cansado da caçada e exausto pela sede, ele buscou abrigo. E a única sombra naquele mundo escaldante era projetada por uma gigantesca cabeça de pedra que se projetava de uma duna. O príncipe se acomodou aos seus pés e caiu em um sono profundo. E em um sonho, Deus lhe apareceu. Não foi um mero sonho. Foi uma revelação. Os lábios de pedra da esfinge, acreditava o príncipe, se abriram, e ele ouviu uma voz como um trovão distante. A voz do próprio Deus Sol, Horemachet, Khepri Ha-Atum, cuja encarnação terrena era a esfinge. Olha para mim, meu filho, Tutmés, disse o Deus. Eu sou teu pai. Concedo-te o reinado sobre a terra e usarás a coroa branca e a coroa vermelha no trono de Geb. Mas olha para a minha condição. A areia do deserto sobre a qual me deito aproxima-se de mim. Ela me atormenta. Concede-me o meu desejo, pois tu és o meu protetor. Liberta-me da areia e eu te farei governante das duas terras. Era um acordo, um pacto divino, a coroa do Egito em troca de salvar o Deus de pedra. O despertar de Tutmés foi repentino. O calor do meio-dia parecia real, mas ainda mais real era a voz que ressoava em seus ouvidos. Ele olhou para o rosto silencioso da esfinge. Não era mais apenas uma rocha estranha no deserto. Era seu protetor divino, seu caminho para o trono. E o príncipe fez um juramento.
Quando Tutmés IV ascendeu ao trono, cumpriu sua palavra. Iniciou as primeiras escavações arqueológicas em larga escala da história da humanidade. Foi um projeto colossal. Milhares de trabalhadores, armados com enxadas e cestos rudimentares, travaram uma guerra no deserto. Retiraram a areia que ali se acumulara por mais de 1000 anos. Foi uma tarefa titânica. A areia se desfazia e o vento trazia mais. Mas o povo, guiado pela vontade do faraó, obstinadamente continuou seu trabalho. E lentamente, centímetro por centímetro, a esfinge começou a retornar ao mundo dos vivos. Primeiro seus ombros imponentes emergiram da areia, depois suas costas, que lembravam a espinha dorsal de um leão. Suas patas dianteiras apareceram, estendidas para a frente, e finalmente, toda a figura colossal, com 73 metros de comprimento e 20 metros de altura, revelou-se sob os raios do sol egípcio. Pela primeira vez em muitos séculos, as pessoas puderam apreciar a verdadeira dimensão desse milagre. Viram não apenas uma cabeça, mas um ser completo esculpido na rocha, o guardião do Planalto. Para comemorar este evento e seu mandato divino, Tutmés IV ordenou que uma enorme estela de granito, a Estela do Sono, fosse erguida entre as patas da esfinge libertada. Nela foi inscrita a história do sonho maravilhoso do príncipe e seu juramento cumprido. Esta estela permanece lá até hoje, um testemunho em pedra da primeira grande libertação da esfinge. Assim, graças ao sonho de um homem, o mundo recuperou uma de suas maiores maravilhas. Mas a vitória sobre o deserto foi temporária. A areia nunca dorme. E esse grande sepultamento não foi o último na longa, longa vida da grande esfinge. Sua luta com a eternidade estava apenas começando. Durante séculos, ele foi apenas uma cabeça. Um rosto enorme e marcado pelo tempo, contemplando sozinho o leste a partir de um oceano de areia sem fim. O corpo do gigante repousava sob as dunas e apenas lendas e textos raros insinuavam algo mais oculto sob aquela face de pedra. Viajantes, caravaneiros, conquistadores, todos viam apenas uma cabeça, misteriosa, silenciosa, quase completamente engolida pelo deserto, que lenta mas inexoravelmente retomava seu território. O primeiro abalo perturbador desse sono secular veio do estrondo da história europeia. Em 1798, junto com o exército de Napoleão Bonaparte, estudiosos chegaram ao Egito. Homens do iluminismo, armados não apenas com armas de fogo, mas também com instrumentos de medição, lápis e uma curiosidade insaciável. Eles esboçaram, mediram e descreveram. Seus desenhos, que circularam por toda a Europa, revelaram ao mundo esse rosto emergindo da areia, mas nem mesmo eles tentaram escavar. A tarefa parecia titânica e as areias de Gizé sem fundo. Eles capturaram o momento, mas não perturbaram o sono. O verdadeiro despertar veio mais tarde. Não foi iniciado por um acadêmico refinado, mas sim pelo capitão de navio genovês, aventureiro e caçador de tesouros Giovanni Battista Caviglia. Em 1817, movido mais pela sede de fama e lucro do que pelo interesse científico, ele chegou ao sopé das pirâmides. Viu a mesma cena que os franceses, a cabeça da esfinge rodeada por uma onda de areia, mas Caviglia, ao contrário deles, decidiu escavar. Era uma guerra entre o homem e o deserto. Dezenas, depois centenas de trabalhadores armados com enxadas e cestos rudimentares cavavam a areia compactada ao longo de milênios. O ar vibrava com o calor. O raspar das pás na pedra, os gritos guturais dos supervisores e o baque surdo dos cestos cheios de areia enquanto os meninos os carregavam
Essa era a música desse despertar. O trabalho prosseguia agonizantemente devagar. A areia removida durante o dia podia retornar durante a noite, trazida pelo vento. Parecia que o deserto se recusava a soltar sua presa. Mas Caviglia era obstinado. Metro a metro seus homens escavaram o peito do colosso. E então, quando limparam o espaço entre as patas dianteiras gigantes, depararam-se com algo incrível. Uma estela de granito coberta de hieróglifos. Era a famosa Estela do Sono, erguida pelo faraó Tutmés IV em 1500 a.C. Uma história foi esculpida nela. A história de como o jovem príncipe Tutmés, caçando no deserto, adormeceu à sombra da cabeça da esfinge, que também estava enterrada sob a areia. E em um sonho, o próprio Deus, aprisionado em pedra, apareceu para ele. Prometeu ao príncipe o trono de ambas as terras do Egito se ele libertasse seu corpo das garras sufocantes da areia. Tutmés cumpriu sua promessa, tornou-se faraó e ergueu esta estela em memória de seu voto. Caviglia, sem se dar conta, havia replicado o feito do faraó. Ele fizera o gigante falar pela primeira vez em milhares de anos, e o gigante contou a história de seu sono e despertar. Foi uma revelação impressionante. Um drama nascido não da conjectura, mas da pedra e da areia. Um fato que se mostrou mais surpreendente do que qualquer lenda. Mas nem mesmo Caviglia conseguiu terminar o que havia começado. Ele limpou a frente da esfinge, expondo seu peito, patas e estela. Mas as costas e os flancos do monstro permaneceram enterrados na areia. Nas décadas seguintes, outros pesquisadores, incluindo o grande Auguste Mariette, continuaram a luta, mas era uma luta inconstante. A areia avançava. O financiamento estava secando. O gigante, depois de emergir, ameaçava voltar a dormir. O despertar final e completo só ocorreu no século XX. Não se tratava mais de uma aventura solitária, mas de um esforço massivo e sistemático liderado pelo engenheiro francês Émile Barrès. A partir de 1925, ele dedicou 11 anos de sua vida a esse empreendimento. 11 anos de batalha contínua e exaustiva. Uma ferrovia em miniatura inteira foi construída para transportar a areia. Milhares de toneladas foram removidas. O mundo acompanhava as notícias de Gizé com a respiração suspensa. E assim, em 1936, a obra foi concluída. Pela primeira vez em muitos séculos, talvez até em um milênio, a grande esfinge se ergueu diante da humanidade em toda a sua colossal majestade. Não apenas uma cabeça, mas um poderoso corpo leonino, com 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Músculos de pedra esculpidos em uma única rocha, vestígios de erosão, como cicatrizes de inúmeras batalhas contra o tempo. O gigante despertou, sacudiu a camada de areia que o cobria há séculos e, mais uma vez, fixou seu olhar imperturbável no horizonte. Mas o despertar trouxe mais do que respostas. Levantou ainda mais perguntas. Quem? Quando? E, mais importante, por quê? Libertada da areia, a esfinge estava pronta para guardar seus maiores segredos com ainda mais ferocidade. O coração de pedra do planalto de Gizé pulsa lentamente, uma vez por milênio. Durante milhares de anos, o sol escaldante e as estrelas frias foram as únicas testemunhas do silêncio da esfinge. Mas, no século XX, o silêncio foi quebrado. Não pelo rugido dos conquistadores, mas pelo sussurro insistente de uma pergunta. O que se esconde abaixo? O que repousa na sombra eterna sob as patas de leão da poderosa esfinge? A ideia de câmaras secretas não é nova. Até mesmo os cronistas árabes medievais, ao observarem o gigante, escreveram sobre passagens ocultas e repositórios de sabedoria.
Mas o verdadeiro impulso para essa busca veio de um homem que jamais pisou nas areias de Gizé com uma pá na mão. Seu nome era Edgar Cayce, o profeta adormecido americano que, em seus transes, em algum momento entre as décadas de 1930 e 1940, proferiu uma profecia que se tornou uma obsessão para toda uma geração de buscadores. Ele falava do Salão dos Registros, uma câmara secreta construída pelos atlantes sobreviventes, contendo artefatos e textos capazes de reescrever a história da humanidade. E essa câmara, afirmava ele, estaria localizada precisamente sob a pata dianteira direita da esfinge. Misticismo? Sem dúvida. Mas esse misticismo provou ser um ímã incrivelmente poderoso. Atraiu não apenas sonhadores para a esfinge, mas também cientistas munidos de novas tecnologias. Uma era começou quando a antiga pedra passou a ser ouvida, radiografada e escaneada. Um dos primeiros a tentar transformar a lenda em fato geológico foi um jovem americano chamado Mark Liner. Notavelmente, foram as profecias de Cayce que o levaram ao Egito. Ele chegou como um crente, mas a areia de Gizé possui uma propriedade extraordinária. Ela dissipa ilusões, deixando apenas fatos concretos. Liner tornou-se um dos egiptólogos mais respeitados do mundo. Mas antes disso, no final da década de 1970, ele conduziu uma série de perfurações ao redor da esfinge. Juntamente com sua equipe, ele afundou a broca na rocha, centímetro por centímetro. Eles buscavam vazios. Buscavam o próprio Salão dos Registros. A broca penetrava na rocha, vibrando, perturbando o sono de milênios. E o que encontraram? Diversas pequenas cavidades, cavernas cársticas naturais, rachaduras no calcário, nenhuma porta, nenhuma biblioteca atlante. Apenas pedra e um vazio criado pela natureza, não pelo homem. Parecia que ali havia chegado ao fim. Mas então vieram os anos 80 e, em seguida, os anos 90. A tecnologia havia avançado, não havia mais necessidade de perfurar às cegas. Surgiram os sismógrafos, capazes de detectar ecos subterrâneos, e o radar de penetração no solo, mapeando o invisível. Em 1996, uma equipe liderada pelo geofísico Thomas Dobek e pelo produtor Boris Said iniciou uma nova fase de pesquisa. Eles instalaram equipamentos sofisticados ao pé da esfinge. O silêncio do planalto foi quebrado pelo zumbido controlado dos geradores. Sensores foram colocados sobre a superfície da rocha e leves golpes de martelo calibrados enviaram ondas de choque para o interior da rocha. Computadores plotaram gráficos misteriosos em telas, tornando a rocha densa transparente. E então eles encontraram algo. Os dados sísmicos revelaram diversas anomalias. A mais intrigante delas estava localizada a cerca de 5 metros abaixo do leito rochoso, em frente à esfinge, entre suas patas. Não era apenas uma fenda. Os instrumentos captaram uma forma retangular nítida, quase perfeita. Um vazio de forma geométrica perfeita. Era grande o suficiente para ser uma sala. O eco captado pelos instrumentos parecia ser a própria voz do passado que todos esperavam ouvir. A notícia abalou o mundo. As manchetes dos jornais estampavam a potencial descoberta do século. O Salão dos Registros de Cayce, lá estava ele, desenhado na tela de um computador. Mas então outro homem entrou em cena. O guardião dos segredos de Gizé, o formidável e inflexível Zahi Hawass, então chefe do Serviço de Antiguidades Egípcias. Para ele, toda aquela busca não passava de heresia, um ataque à ciência por amadores e místicos. Ele examinou os dados e proferiu seu veredicto. O que os americanos haviam confundido com uma câmara artificial, em sua opinião,
era meramente uma fissura natural na rocha, uma formação geológica do Planalto. Uma figura que a imaginação dos próprios pesquisadores havia completado, formando um retângulo perfeito. A disputa se intensificou. De um lado, os dados instrumentais apontavam para uma anomalia, do outro, a determinação férrea da ciência oficial e das autoridades egípcias. Para resolver a disputa, bastava um passo: retomar a perfuração e fazer um furo de teste diretamente no ponto indicado. Olhar lá dentro, mas a permissão para perfurar nunca foi concedida. O projeto foi abandonado. As autoridades egípcias impuseram uma moratória a qualquer nova exploração geológica na área da Esfinge. A porta, que parecia prestes a se abrir a qualquer momento, fechou-se com um estrondo ensurdecedor, e ficamos ali, parados diante dela. De um lado, um mapa tentador de anomalias, do outro, uma parede de proibição. Mais de um quarto de século se passou desde então. A tecnologia tornou-se ainda mais avançada, mas a Esfinge permanece silenciosa. O eco sob suas patas permanece indecifrável. Não sabemos o que há lá dentro, uma sala repleta de pergaminhos ou simplesmente uma anomalia da natureza, uma fenda na pedra sobre a qual o vento varreu por milênios. E essa questão sem resposta aguça a imaginação com muito mais força do que qualquer descoberta, mesmo a mais sensacional. Estamos acostumados a ver o Planalto de Gizé como um triunfo da geometria e da vontade de uma única era, a quarta dinastia. 3 pirâmides colossais alinhadas em fila. Mas se você estiver em um determinado ponto e observá-las de cima, notará algo estranho. Uma falha quase imperceptível, porém inegável. As pirâmides de Quéops e Quéfren formam uma diagonal quase perfeita. Mas a terceira, a pirâmide de Miquerinos, a menor, está desalinhada em relação a esse eixo, como se o grande arquiteto tivesse cometido um erro de última hora. Por milênios, esse desalinhamento foi considerado acidental ou consequência do terreno. Mas, e se essa falha não for uma falha afinal? E se for a chave? No final do século XX, o engenheiro Robert Bauval, observando um mapa de Gizé e depois o céu noturno, viu algo que escapou a outros. Ele não viu 3 pirâmides, ele viu 3 estrelas. Brilhantes como diamantes no veludo negro da noite do deserto. O cinturão de Órion. 2 estrelas brilhantes, Alnitak e Alnilam, e uma terceira, Mintaka, ligeiramente mais fraca e um pouco fora do eixo. Exatamente como as pirâmides. Coincidência? Talvez. Mas Bauval foi além. Os tamanhos relativos das pirâmides correspondiam notavelmente bem ao brilho aparente das estrelas. A maior pirâmide de Quéops, a estrela mais brilhante, Alnitak. A pirâmide de Quéfren, a segunda mais brilhante, Alnilam. E a menor pirâmide de Miquerinos, a mais fraca, Mintaka. Isso não foi mera coincidência. Era um reflexo terrestre de um padrão celestial. Mas aqui o mistério só se aprofundou. Se os antigos egípcios quisessem criar um mapa das estrelas na Terra, precisavam considerar não apenas suas posições, mas também sua orientação. E a orientação do céu estrelado não é estática. Nosso planeta, ao girar, sofre uma oscilação lenta e quase imperceptível, como um peão prestes a parar de girar. Esse fenômeno é chamado de precessão dos equinócios, um grande relógio celeste, onde um ponteiro completa uma rotação completa a cada quase 26 mil anos. Devido a essa lenta dança cósmica, a posição das estrelas em relação a um observador na Terra está em constante mudança. E é aqui que começa a coisa mais surpreendente. A posição do cinturão de Órion no céu acima de Gizé, na época do faraó Quéfren,
por volta de 2500 a.C., não correspondia à posição das pirâmides no solo. Não perfeitamente. Para alcançar um alinhamento perfeito, o relógio celeste teve que ser girado. Os pesquisadores começaram a girar essa roda do tempo para trás. Passaram pela era de Ramsés, por Tutancâmon e ainda mais longe, nas profundezas do tempo, além da própria história dinástica do Egito. Eles viajaram através de milênios, observando as constelações se moverem lentamente pelo céu. E assim, num único instante, há 10.500 anos antes de Cristo, tudo se encaixou perfeitamente. O mapa dos céus e o mapa da terra coincidiram com precisão matemática. Naquele ano, no dia do equinócio da primavera, ao amanhecer, o cinturão de Órion atingiu seu ponto mais baixo no horizonte sul, refletido com perfeição nas 3 pirâmides. Mas não era só isso. A grande esfinge, guardiã do Planalto, está voltada para o leste, e naquela mesma manhã, em 10.500 a.C., ela teria contemplado diretamente a constelação de Leão, que surgia no horizonte. O leão de pedra na terra teria saudado seu gêmeo celestial surgindo junto com o sol. É uma imagem impressionante, um projeto grandioso que abrange milênios, um plano gravado em pedra que deveria apontar para uma data muito específica, uma era de ouro que os egípcios chamavam de Zep-Tepi, o primeiro tempo. Mas a egiptologia ortodoxa recebe essa teoria com um silêncio gélido, e seus argumentos são convincentes. 10.500 anos antes de Cristo é o período paleolítico. A era dos caçadores-coletores. A humanidade, até onde sabemos, não possuía as ferramentas, a matemática ou a organização social para construir tais monumentos. Não há evidências arqueológicas de uma civilização tão avançada naquela época. Nem um único fragmento de cerâmica, nem uma única ponta de lança poderia sustentar essa hipótese. E assim nos encontramos diante de um abismo. Por um lado, uma correlação astronômica impecável aponta para uma antiguidade inimaginável. Por outro, uma completa ausência de evidências materiais, um muro de pedra da arqueologia. A esfinge permanece silenciosa. É a interseção de 2 realidades incompatíveis. Geólogos datam as pedras de onde foi esculpida a era dos faraós. Mas seu olhar, fixo na eternidade, parece preservar a memória de outro céu, de outro tempo. De quem é o projeto que ela preserva? Do brilhante arquiteto faraó Khefren, que por alguma razão desconhecida codificou um passado tão distante em sua criação? Ou é testemunha de uma civilização que desapareceu sem deixar vestígios, restando apenas este mapa dos céus congelado em pedra? A verdade, como sempre, está enterrada sob as areias do tempo e apenas as estrelas acima do deserto continuam seu curso silencioso e eterno. Chegamos a pensar que o conhecemos. 4ª dinastia. Faraó Khefren, cerca de 2.500 a.C. Essa data está gravada nos livros didáticos, quase tão imutável quanto o calcário do qual a esfinge foi esculpida. Conveniente, compreensível, ela coloca o grande guardião em seu lugar na organizada cronologia da história egípcia. Mas, e se essa data for apenas um capítulo de um livro muito mais longo? E se a pedra do Planalto de Gizé contar uma história que estamos apenas começando a aprender a ler? Aproxime-se. Não olhe para o seu rosto, para o seu nemes real, para os vestígios da sua barba caída. Olhe mais para baixo, para o seu corpo gigantesco, para o peito e os flancos de um leão. E para as paredes da cova de onde foi esculpido. Aqui, em pedra, está escrita a heresia, escrita pelo tempo. Os egiptólogos nos dizem que a erosão da esfinge é obra do vento e da areia.
milênios de tempestades de areia, como lixa, desgastando a pedra. E isso é verdade, em parte. Mas observe a natureza do dano. Não são as marcas afiadas e violentas da areia e do vento que vemos nas pirâmides e tumbas da mesma quarta dinastia. Não. São sulcos profundos e verticais, com perfis suaves e arredondados, como se esculpidos por torrentes inesgotáveis de água que caíram do céu ao longo dos séculos. Essa anomalia foi observada pela primeira vez não por um arqueólogo, mas pelo alquimista e filósofo René Schwaller de Lubitsch, em meados do século XX. Suas ideias foram consideradas excêntricas, mas no final do século XX, o escritor John Anthony West levou um geólogo ao Planalto de Gizé. Não um egiptólogo, mas um cientista cuja profissão é decifrar a história da Terra a partir das pedras. O professor Robert Schoch, da Universidade de Boston, passou meses estudando a esfinge e sua trincheira. Sua conclusão, anunciada na reunião de 1991 da Sociedade Geológica da América, foi uma revelação. Schoch afirmou que a erosão no corpo da esfinge e nas paredes da cratera é um exemplo clássico de intemperismo causado por fortes precipitações. Chuvas. Anos de chuvas torrenciais. E agora a pergunta principal. Quando foi a última vez que o Planalto de Gizé experimentou tamanha precipitação, deixando cicatrizes tão profundas no calcário? Os climatologistas dão uma resposta clara. Não durante o reinado do faraó Khefren, quando a região já era um deserto árido. Um clima úmido como esse existiu no Egito milhares de anos antes dele, em um período que terminou em algum momento entre o 7º e o 5º milênio antes de Cristo. Se a geologia estiver correta, o corpo da esfinge, sua essência leonina, é milhares de anos mais antigo do que pensávamos. Pode ter sido esculpido na rocha muito antes da primeira dinastia, muito antes do próprio conceito de faraó. Pode ter contemplado um céu estrelado que jamais veremos novamente devido à precessão do eixo da Terra. Isso não é apenas uma mudança de data, é uma mudança de paradigma. Sugere a existência de uma grande e avançada civilização em uma era que costumamos considerar como uma primitiva idade da pedra. E aqui surge outra peculiaridade: sua cabeça. Observe as proporções. A cabeça da esfinge é desproporcionalmente pequena em comparação com seu enorme corpo alongado. Nenhum escultor egípcio, obcecado por cânones e harmonia, teria cometido tal erro. Além disso, o grau de erosão na cabeça é significativamente menor do que no corpo. Parece pertencer a outra época. Isso deu origem a uma teoria ousada. E se a esfinge originalmente tivesse uma cabeça diferente? Talvez uma cabeça de leão, proporcional ao seu corpo. Somente milênios depois, durante a 4ª dinastia, um faraó, possivelmente Khefren, descobriu essa antiga estátua desgastada pela chuva e ordenou que sua cabeça fosse refeita, dando-lhe sua própria semelhança. Isso explicaria tanto a desproporção. Os escultores tiveram que trabalhar com o que restava da cabeça original, corroída pelo tempo, quanto a diferença no estado de conservação. Mas os mistérios não terminam na superfície. Eles se estendem mais profundamente. Por séculos, lendas falaram de câmaras secretas sob a esfinge. No século XX, o místico americano Edgar Cayce profetizou que sob a pata direita do guardião jazia um salão dos registros, preservando a sabedoria de uma civilização perdida. Fantasia? Talvez. Mas, em 1997, uma equipe de cientistas realizou uma varredura sísmica do Planalto ao redor da esfinge. Os instrumentos registraram algo surpreendente. Vários metros abaixo das patas dianteiras do monumento,
Cavidades perfeitamente retangulares foram descobertas. Câmaras artificiais. As autoridades egípcias imediatamente classificaram como sigilosas as pesquisas subsequentes. A versão oficial era de que se tratavam simplesmente de fissuras naturais na rocha. Mas os sismogramas contavam uma história diferente, de ângulos de 90 graus, de vazios criados por uma mão inteligente. A porta para este salão dos registros, real ou imaginário, permanece fechada. Uma era esculpida pela chuva, um rosto que talvez não tenha sido o primeiro, e segredos escondidos sob patas nas profundezas da rocha. A grande esfinge deixou de ser simplesmente um monumento à era das pirâmides. Tornou-se uma pergunta. Uma pergunta que desafia toda a nossa compreensão do mundo antigo. Permaneceu em silêncio por milhares de anos, mas seu silêncio hoje ressoa mais forte do que qualquer resposta. É um enigma não apenas para o Egito. É um enigma para toda a humanidade. Vento, areia, tempo, 3 escultores implacáveis que labutaram durante séculos na face de Gizé. Seus cinzéis não conhecem a fadiga. Seu trabalho jamais cessa. A grande esfinge, guardiã da eternidade, trava, desde sua origem, uma batalha impossível de vencer. Uma batalha contra o tempo. Durante milênios, seu maior adversário foi a areia. Ela avançava como um exército silencioso, consumindo o corpo de pedra centímetro por centímetro. Apenas alguns séculos após sua criação, o leão com a face do faraó foi enterrado até os ombros. Transformou-se em uma cabeça solitária, contemplando o mundo de um mar em constante movimento. E então, por volta de 1400 a.C., ocorreu o primeiro resgate conhecido. O jovem príncipe Tutmés, quarto na linha de sucessão, caçava à sombra das pirâmides. Exausto pelo calor do meio-dia, adormeceu aos pés da gigantesca cabeça, e em um sonho, o próprio Deus, aprisionado em pedra, apareceu-lhe. A esfinge falou com ele. Queixava-se da areia que a sufocava e prometeu ao jovem a dupla coroa do Alto e Baixo Egito se ele a libertasse do cativeiro. Ao despertar, Tutmés imediatamente deu a ordem. Dezenas, centenas de trabalhadores removeram séculos de sedimentos até que as poderosas patas e o peito da esfinge voltassem a ver o sol. Em gratidão, Tutmés IV, agora faraó, ordenou que uma estela de granito fosse erguida entre as patas, relatando esse sonho maravilhoso. Mas a areia retornou. Ele sempre voltava. Os romanos, após conquistarem o Egito, contemplaram o colosso com temor. Limparam-no, construíram muralhas protetoras ao seu redor e deixaram inscrições repletas de admiração. Plínio, o Velho, escreveu sobre ele como uma divindade local, mais reverenciada que as pirâmides. Mas o império caiu. Novas religiões substituíram os antigos deuses, e a esfinge mais uma vez mergulhou em sono profundo sob as dunas. Por séculos, tornou-se nada mais que uma lenda, uma cabeça gigantesca que emergia da terra. Os cronistas árabes a chamavam de Abu al-Hol, pai do terror. Seu rosto esculpido pelo vento tanto aterrorizava quanto fascinava. Foi nessa época, em 1378, segundo a crônica de Al-Makrizi, que um fanático sufi, enfurecido com a adoração do ídolo pelos camponeses locais, quebrou o nariz da estátua em um acesso de fúria. O golpe, infligido por um homem, provou ser mais terrível do que centenas de anos de erosão. Uma nova era na luta contra o tempo começou em 1798. O exército de Napoleão Bonaparte pisou em solo egípcio, e junto com os soldados vieram os cientistas. Eles mediram, esboçaram e descreveram. Seus lápis e canetas revelaram à Europa pela primeira vez a verdadeira imagem, não mítica, da esfinge.
Mas mesmo eles viram apenas a cabeça e o pescoço. A libertação completa ainda estava por vir. Em 1817, o italiano Giovanni Caviglia iniciou as primeiras escavações em grande escala. Ele limpou toda a frente do monumento, redescobrindo a estela do sono de Tutmés e os restos de um antigo templo. Mas somente um século depois a batalha contra a areia chegou ao fim. Em 1925, o engenheiro francês Émile Barrès começou o trabalho que ocuparia 11 anos de sua vida. 11 anos de luta persistente e exaustiva. Operários como formigas carregavam toneladas e toneladas de areia, e o mundo assistia, prendendo a respiração. Centímetro por centímetro, o corpo gigantesco ressurgiu do esquecimento. E assim, em 1936, pela primeira vez em centenas, talvez milhares de anos, a grande esfinge se apresentou à humanidade em toda a sua grandeza original. Parecia que a vitória havia sido conquistada, mas era apenas uma ilusão. Libertada do abraço protetor da areia, a esfinge se viu indefesa contra novos inimigos, muito mais insidiosos. A água subterrânea salgada começou a subir, permeando o calcário por dentro. Na superfície, o sal cristalizou, corroendo a pedra ancestral como um câncer. A fumaça acre da crescente cidade do Cairo se depositou em sua face como chuva ácida. A casca da pedra começou a descascar e esfarelar. A agonia havia começado. Na década de 1980, restauradores desesperados correram para o resgate, mas seus métodos se provaram desastrosos. Eles usaram cimento moderno, que criou uma crosta impenetrável na superfície da esfinge. A umidade ficou presa em seu interior. A pedra parou de respirar. A deterioração só acelerou. Em poucos anos, os danos foram maiores do que nas décadas anteriores. A batalha estava praticamente perdida. Só então, à beira do abismo, a compreensão surgiu. Essa antiga maravilha precisava ser salva usando métodos ancestrais. Uma nova equipe de restauradores, liderada por Zahi Hawass, iniciou um trabalho meticuloso. Eles removeram os preenchimentos de cimento, substituindo-os por uma argamassa de calcário idêntica à usada na época dos faraós. Criaram um sistema de monitoramento, rastreando cada nova rachadura, cada mudança na umidade. Hoje, a grande esfinge é mais do que um simples monumento. É uma paciente em estado crítico constante. A cada amanhecer, ela saúda não apenas os raios do sol, mas também o olhar atento de cientistas, restauradores e curadores. A batalha contra o tempo não acabou. Ela jamais terminará. É uma guerra diária, a cada hora, pelo direito de mais uma geração contemplar o reflexo da eternidade em seus olhos de pedra. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas não ao fim da história. Aqui, no Planalto de Gizé, sob um sol que viu impérios nascerem e morrerem, o ar se torna mais denso. Não está impregnado com a poeira dos séculos, mas com o peso de respostas não ditas. Diante de nós, ergue-se a grande esfinge, e ela permanece silenciosa. Caminhamos por labirintos de papiros e inscrições nas paredes das tumbas. Ouvimos as vozes de Heródoto, Plínio e dos sábios árabes, cada um tentando desvendar seu enigma. Observamos a areia subir e descer, enterrando o colosso até o pescoço, deixando apenas esta cabeça eterna e desumana acima da superfície. Cada geração o redescobriu, o desenterrou e, de pé diante de suas patas, fez as mesmas perguntas. A egiptologia oficial, baseada em décadas de pesquisa meticulosa, nos diz de forma clara e precisa: a esfinge é a imagem do faraó Quefren, construtor da segunda grande pirâmide. Seu rosto, embora erodido pelo tempo, conserva uma semelhança com as estátuas de Diorito desse governante da quarta dinastia. Sua localização, sua orientação
Os templos que a precederam, tudo se encaixa em um único complexo funerário criado por volta de 2000 a.C. É uma teoria lógica, coerente e poderosa. Ela explica quase tudo. Quase. Mas o drama, como sabemos, nasce dos fatos. E aqui está um deles. Observe o corpo da esfinge. Não a cabeça, mas o próprio torso do leão, esculpido em uma única rocha. E observe as paredes da pedreira ao redor. Você verá sulcos verticais profundos, como se tivessem sido deixados por riachos. Geólogos, pessoas que leem a história não em hieróglifos, mas em camadas de pedra, olham para esse calcário e dizem: essa erosão não é resultado do vento, que deixa marcas horizontais em camadas. É resultado de chuvas torrenciais que caíram sobre essa pedra durante milênios. Mas, quando choveu dessa forma no Egito, o clima havia mudado muito antes de Khephren. Para deixar tais cicatrizes na rocha, não teriam sido necessárias tempestades de areia do deserto, mas sim o clima úmido da savana. Uma era que terminou milhares de anos antes dos faraós da quarta dinastia. Isso não é lenda, é geologia, e esse fato introduz uma dissonância ensurdecedora na melodia harmoniosa da história oficial. Não a refuta, não, mas levanta uma questão. Será que Khephren não teria criado a esfinge do zero, mas simplesmente a refeito? Encontrado uma estátua já existente, muito mais antiga, talvez com cabeça de leão ou chacal, e dado a ela seu próprio rosto, renovando-a para seu eterno local de descanso? Silêncio. Os próprios antigos egípcios parecem ter perdido o rastro de suas origens. Observe a famosa Estela do Inventário, encontrada em Gizé. Sim, a maioria dos estudiosos a data do período tardio, quase 2000 anos depois de Khephren, considerando-a mais um texto religioso do que uma crônica histórica. Mas leia as linhas com atenção. Elas dizem que Quéops, pai de Khephren, encontrou a esfinge já existente, enterrada sob a areia, e simplesmente a restaurou. Para os egípcios da 26ª dinastia, a esfinge já era um mistério desde tempos imemoriais. Eles a contemplavam com a mesma admiração e perplexidade que nós. Silêncio. Eis outro fato. O príncipe Tutmés, o futuro faraó Tutmés IV, certa vez adormeceu à sombra da esfinge. Em um sonho, o próprio Deus, encarnado nessa estátua, apareceu-lhe e prometeu o trono do Egito em troca de um favor: libertar seu corpo da areia. Ao despertar, Tutmés cumpriu sua promessa. Desenterrou a esfinge e ergueu uma estela entre suas patas, a Estela do Sono, onde registrou essa história. Observe, mesmo para o faraó do Novo Império, 1000 anos depois de Khephren, a esfinge não era simplesmente um monumento a um ancestral, mas uma divindade independente e poderosa, capaz de determinar destinos. Uma divindade cujo verdadeiro nome e origem já estavam ocultos nas brumas do tempo. Os egípcios o chamavam de Horemheb, Horus no horizonte. Mas esse é o nome de um deus. E qual era o nome da própria estátua de seus construtores? Silêncio. E assim ficamos a sós com ele. 4.500 anos de história oficial, e talvez mais alguns milhares antes disso, gravados em pedra. Uma cabeça desproporcionalmente pequena em comparação com o corpo, o que só alimenta ainda mais a controvérsia. A ausência de uma única inscrição que proclamasse: eu, Khephren, criei isto. Nenhuma. Todas as evidências são circunstanciais, baseadas no contexto, no estilo, na lógica, mas a esfinge desafia a nossa lógica. Ele é um grande ponto de interrogação, esculpido na escala da eternidade. Ele não guarda um segredo. Ele é o segredo. Sua erosão não é destruição,
mas um texto que ainda não conseguimos decifrar. Seu rosto marcado não é uma falha, mas uma recusa em fornecer respostas simples. Ele viu tudo: o nascimento da civilização às margens do Nilo, os exércitos de Alexandre e César, a vinda dos profetas, a ascensão e queda dos califados, os engenheiros de Napoleão, os arqueólogos do século XX. E a todas as nossas teorias, hipóteses, debates e descobertas, ele responde apenas com isto: um silêncio infinito, pétreo e onisciente. Um silêncio mais eloquente que qualquer palavra. Um silêncio que não encerra a história, mas nos força a